Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do AcidCast. Este episódio, gente, vai ser muito especial porque eu estou conversando com uma das mentes mais brilhantes aqui de Minas Gerais, essa mulher que está movimentando o setor da economia, empreendedorismo, de inovação, que é um dos assuntos que a gente vai abordar aqui. E eu recebo com muito carinho aqui no AcidCast a Marcela Tropper. Seja muito bem-vinda. É um prazer enorme nós que estamos aqui de Divinópolis, você que é de BH, mas você também tem muita conexão aqui com o nosso Divinópolis, né? Nosso Centro-Oeste. Seja bem-vinda. Obrigado por você ter aceitado o convite e estar aqui batendo esse papo. Bom demais, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e obrigada pelo elogio. Né, uma das mentes mais brilhantes. Já estou com a responsabilidade aqui de não decepcionar a nossa audiência, que eu sei que é muito qualificada. Então, vamos lá. Vamos começar falando de inovação. Né? Eu sei que você é muito antenada nesse meio, né, de inovação e é um assunto que a gente tem abordado muito lá na CID, entre os empresários que a gente conversa, e esse assunto ele tem dois viés, assim. Tem a turma jovem, que está muito antenada nele, nas startups, né, nas coisas assim, e tem os velha guarda, que também é um pouco resistente. Qual que é a sua visão disso e como que você vê esse equilíbrio, né, de pegar, talvez de controlar um pouco o jovem que está muito afoito, e também do conservador ali, que talvez a empresa dele precisa da inovação, mas ele segura um pouco. Bom, eu acho que a inovação ela nunca atrapalhou ninguém. Não conheço ninguém que falou assim, nossa, eu modernizei isso aqui, ficou pior. Não tem. A história sempre é para melhorar. Acho que a grande questão dessa disputa geracional, né, é que às vezes a turma jovem vai muito afoita ali com as startups, talvez acha que já sabe tudo e quer menosprezar uma experiência de mercado que é importante e que a gente tem que escutar, inclusive, quem já está no mercado há mais tempo para poder fazer soluções mais adequadas, né? E eu acho que a maturidade de quem já começou num mercado, por exemplo, tradicional, né, de bares e restaurantes, ou que é dono de uma padaria, de uma loja para a rua, você tem que escutar o que esse empreendedor tem a dizer na hora de fazer um sistema de pagamento, de processamento de notas, de contabilidade, ou então de folha, né, dependendo do tamanho da empresa. Porque se essa turma conseguir fazer na caderneta, eles têm mais insumo que todo mundo para poder fazer um sistema melhor, né? E lá em Belo Horizonte, quando a gente começou com essa história de marco das startups, eu mesma aprendi muito, como um dos jovens afoitos que achava que startup resolvia tudo. Fui conversar com os setores para angariar apoio, para a turma poder dar sugestão. E quando eu fui na ACESPRO, que é a Associação das Empresas de Tecnologia do Estado, eles falaram assim, Marcela, nem toda empresa de tecnologia é startup, não, tá? E aí eu parei de falar só startup. Falei, não, é empresa de base tecnológica. Porque tem gente que está fazendo software, está fazendo sistema desde a década de 70. É muito antigo isso, né? Já existia não é de agora. tecnologia. Sim. Então, nós também precisamos trazer, talvez, esses empresários e empreendedores mais antigos do setor de tecnologia para a mesa para desmistificar e aproximar, né, até pela geração ali parecida, essa velha guarda, como você falou, para a mesa. Eu vejo que existe muito preconceito, né? O jovem, ele cria um conceito do que a velha guarda, eles já estão ultrapassados. E a velha guarda cria um conceito que o jovem também está muito sem experiência para criar algo. Mas eu acho que tem que misturar um pouco dos dois. Com certeza, diversidade, né? É bom demais, velho. E porque isso é que faz, por exemplo, o jovem. A gente vê muito... menino de 18 anos, né, jovem mesmo, já com muitas ideias boas. Mas eles precisam também navegar um pouco nessas empresas para entender a dor real do empresário. Não só é uma dor que talvez a própria inteligência artificial criou uma dor ali, cria uma startup em cima daquela dor e acha que vai vender aquilo para o empresário. E tem esse mito aí, né? Que não é assim, né? Cada um traz uma coisa para a mesa. Acho que a juventude, eu trabalho com jovens de maneira voluntária, eu tenho um programa de liderança para jovens de 16 a 30 anos. Então eu pego essa janela de muita ansiedade e tal, falta de paciência ali dos 16, 17 anos, até um pouco mais de tranquilidade, mas ainda de falta de visão de mercado, muitas vezes, dos 28, 30, que a turma ainda está ingressando no mercado de trabalho, muitas vezes. E aí
eu percebo que a turma fica ansiosa demais, não tem muita paciência e acha que as coisas vão se resolver muito rápido. Em compensação, quando você conversa com alguém de 55, 60 anos, aquele problema que o seu mundo aos 22 está acabando, o que a gente costuma receber de conselho? Calma, senhor. Não é o fim do mundo, não. Tá começando agora. Isso aí acontece, não vai ser só, sei lá, seu primeiro término de namoro. Sim. Você vai recuperar. Não passou no vestibular, ano que vem tem de novo. Qual que é a diferença de você formar com 22 ou 23? Então, do mesmo jeito que tem gente aqui ansiosa para fazer acontecer, que chacoalha, que quer acelerar, vai ter gente aqui que vai pôr um pezinho no freio e falar, calma, vamos construir aqui. Por isso que essas 2, 3 gerações que seja, tem que conversar. Sim. Cada um traz um elemento importante para a mesa e acho que o jovem está ali antenado, trazendo ideia boa. É um pouco do que eu tento fazer na política também, né? Uai, mas por que sempre foi assim? De não me contentar com a resposta de que sempre foi assim, não tem jeito de mudar. E às vezes as pessoas mais velhas já viram de tudo, mas estão um pouco mais cansadas, desacreditadas e precisam de ter esse choque de energia, de vontade de fazer, que a juventude tem demais. Com certeza. Acredito que na área da inovação, isso sempre vai acontecer. Daqui 30 anos atrás era assim, quando a gente estava incorporando telefone na nossa rotina, quando a gente estava incorporando computador, redes sociais, né? Eu, quando saí do ensino médio, eu não tinha um smartphone. Meu telefone era aquele que você só mandava SMS, que era pro seu pai não te perder no shopping, sua mãe não te perder no shopping, né? Que você conseguia ligar 9090 ali a cobrar e pronto. Daqui a 30 anos, talvez a IA já seja algo tão usual que a gente... Nós vamos ser velha guarda. Vai ficar surpreso com o que está surgindo. Com e certeza. Aí, a gente vai ter que lembrar, inclusive, de como que foi. É. Quando a IA surgiu e falou, não, eu tô sem paciência, deixa eu ter mais paciência aqui, deixa eu aprender. Também tem que ter a gente chama de letramento, né? Que é esse processo de aprendizado de coisas que a gente ainda não entendeu, né? Da modernidade ali, né? E falando disso, quando a gente fala tem que misturar, né, essa mistura de ideias, falando da CID, falando de associações, é muito importante que o jovem ele esteja presente nesses grupos, né, nesses encontros de network, porque isso também faz com que ele amadureça até a ideia dele, né? Então, assim, eu sou muito suspeito a falar de network porque eu vivo isso na veia. Eu amo eu aprendo muito, eu cresci muito no meio de pessoas que me deram muitos insights, que talvez pessoas que a gente cria até um preconceito de falar assim, de achar que essa aqui não tem nada para me oferecer, a que mais oferece. A mais caladinha, na hora que abre a boca, é o insight ali que você precisava. Né? A noite inteira você está ouvindo um monte de gente conversar, mas aquela caladinha ali, que a pessoa ali, aquele empresário ali, ele falou uma coisinha e falou, opa, é isso aí que eu precisava ouvir hoje. Então, ao seu ver, é muito importante estar nesses grupos, se inserir nas associações, porque talvez a pessoa fica de fora e ela não sabe o que está acontecendo ali dentro. Ela fica vendo, falando de reuniões de network, reuniões de empresários. Talvez o jovem está tão voltado nas startups dele ali, dentro do quarto ali, né, fazendo a programação dele, que não vê que isso é importante. É muito importante. Com certeza. O povo acha que network é resenha. Não, gente, é isso não. Isso gera negócio, isso amplia o nosso repertório. Eu acho que, assim, eu me considero a rainha do RH. Porque você me pergunta alguém que você precisa conhecer, eu vou dar um jeito de achar um contato dessa pessoa, ou então um profissional que você está precisando, eu consigo buscar, e isso tem valor. Eu dei essa aula no programa de liderança essa semana, o tema era gente boa. No programa a gente trabalha 7 valores, um deles é gente boa. E eles estão numa turma de 260 pessoas. Sim. E eu falei, gente, vocês já pararam para pensar que aqui pode estar um sócio? Que aqui pode estar uma pessoa para você fazer parceria? Que aqui pode estar uma pessoa que está estudando o mesmo tema que você em 2 cidades diferentes? Porque o networking ele é um corta-caminho de coisas que você está querendo aprender que outra pessoa já sabe. Por exemplo, otimização de recursos. Você vai arrumar alguém que precisa contratar o mesmo fornecedor que você contrata junto, ganha dinheiro. Sim. É uma pessoa que vai trazer uma coisa diferente para o seu negócio, que tem uma outra metodologia que a gente usa, que é o conhecimento aplicado, que eu brinco. É basicamente o seguinte, eu sou política. Onde que eu vou beber quais são as fontes que eu vou beber para poder melhorar a minha comunicação, por exemplo? Todo mundo responderia, de outros políticos. Claro que não.
Eu vou beber nas fontes das blogueiras, porque meu público consome conteúdo de blogueira, dos negócios descolados da cidade, dos restaurantes que eu frequento, eu sei que meu público frequenta, a comunicação dos veículos que eu sei que a minha turma consome. Uai, se eu for copiar o que todo político faz, como é que eu vou me diferenciar? Networking é isso. Você tá ali numa roda só de contador e você é contador. Não acrescenta muita coisa. Às vezes você tá ali, você tem um restaurante, você tá num evento que tem advogado, contador, fotógrafo, fala assim, preciso melhorar minhas fotos. Vou contratar aqui. Nossa, que legal esse formato que o pessoal fez aqui para organizar a agenda, precisa de advogados. Eu vou fazer isso com o meu quadro de eventos do meu bar. E aí você usa um conhecimento que está lá meio solto, que você acha que não te serve, mas aplicado ao seu negócio pode dar certo. São tantas possibilidades, além do senso de comunidade, né? Política é um trem difícil, né? Ninguém quer participar, é um trem chato, conteúdo difícil, temas duros. Por que a gente consegue mobilizar a jovem? Por conta da amizade. Você quer estar perto da pessoa legal, que acredita no mesmo que você, e o ser humano está sempre buscando bolhas de pertencimento. Eu sou de associação comercial também. Lá em Belo Horizonte, na AC Minas, eu participei desde 2017. Me afastei da diretoria porque decidi ser candidata em 2020, achei que não podia misturar. Mas continuo associada. Porque se eu quero representar empreendedores, eu tenho que escutar o que está acontecendo. Boa. E essa convivência, sem a pauta, né? Sem a pauta, prestando atenção, fulano está com um problema de alvará, de burocracia, isso já me desperta. Tanto que a Semina Jovem, né, que foi o conselho que eu faço parte, a turma foi fundamental no marco das startups, trouxeram uma outra visão que eu não estava nem prestando atenção, como emendas, né, para o texto. Depois defenderam isso, foram lá de gabinete em gabinete me ajudar a pedir voto e tudo. E aí é bom porque também você, às vezes, se engaja num outro projeto que não é da sua bolha, da sua área, porque você está no meio de pessoas que estão olhando para outras coisas. Então, eu assim, sou super fã de associação comercial, sindicatos, né, patronais e tudo. Você ter aquele grupo ali que seja uma confraria. Sim. Para vocês degustarem vinho, comer bem, uma vez no mês. Mas tem que coisa, sair da bolha. Você falou uma coisa muito massa. É você ficar leve em assuntos chatos. Né? Muita gente, igual você falou, vamos fazer um grupo aqui para falar de política. Ninguém tem um vai preconceito, aparecer. né? Fala assim, cara, falar de política, eu quero ficar em casa, eu quero tomar uma cerveja. E a gente fala de política sem estar programando esse grupo de falar de política. O tempo todo, fala da cidade, fala do trânsito, fala de um trem que você viu no jornal. E a gente precisa dela. Com a gente certeza. precisa. Nós somos políticos, né? Quando a gente ingressa em qualquer tipo de grupos, que seja 1, 2, 3, 10 pessoas, a gente está sendo político. Com porque certeza. você precisa ser agradável, você precisa ser desejado a ser inserido naquele grupo. Então, quando você é inserido em alguma associação, você começa a conversar assuntos como gestão de empresas, que é chato. Né? Se você for falar, você tem uma empresa que você gosta de fazer o que você faz e você ganha dinheiro com isso, mas se vem alguém falando assim, cara, você precisa ter uma gestão financeira, você precisa gerir seu tempo, você precisa organizar aqui os processos, isso é chato. Mas quando você está num grupo que fica leve, Total. você leva para sua empresa esses insights leve. E aí talvez aquilo te dá uma melhoria empresarial. Então, assim, eu indico muito, cara, porque aqui em Divinópolis, assim, nós, né, da CID, nós somos 800 associados, mas poderia ser 1.500, poderia ser 2.000, uma cidade de 270 mil habitantes, nós temos aí menos de 1% de associados. Então, assim, eu vejo que poderia ser maior se abrisse um pouco mais essa mentalidade, Com sabe? Com certeza. E o tanto que é benéfico. Talvez você saia daqui para fazer curso fora, para aprender fora, onde tem aqui dentro. Quantos empresários de segmentos assim totalmente diferentes pode ajudar a gente a crescer? Então, falando sobre as startups, o marco das startups, como que foi essa ideia? Como que você fez isso virar esse tamanho que é hoje? Como boa aplicadora do conhecimento aplicado que eu falei aqui, eu não precisei reinventar a roda. Eu já estava vendo esse movimento do ecossistema de inovação desde a minha primeira campanha, em 2016, que foi uma campanha que eu perdi. E aí a gente via, né, hackathons, aqueles editais ali, aquelas concorrências para desenvolver a melhor ideia, né, Startup Weekend, que foram marcas muito sólidas no passado.
E aí eu observei também que nesse meio tempo Belo Horizonte perdeu um protagonismo porque a política estadual foi descontinuada por um tempo, mudou de perfil, na verdade, a fonte de BH secou. Sim. Eu falei, tá vendo? Falta uma política municipal. E quando, em 2018, o Marco Federal nasce, eu estava muito atenta, gosto muito do tema, eu falei, isso vai ser proposta minha para 2020. Aí a pandemia capturou um pouco a pauta, né? A gente precisou primeiro resolver a reabertura das empresas para depois falar de marco, né? Porque se não sobrasse empresa, não tinha o que a gente falar, né? Depois. E aí, em 2023, eu falei, acho que agora a cidade está pronta para essa discussão. Já superamos escola fechada, bar e restaurante fechado, comércio morrendo e tal. E a gente conseguiu levantar esse assunto com a seguinte proposta. A cidade muito suja, muito parada no tempo, precisando desse chacoalhão. E que é coisa mais com potencial de chacoalhado que a juventude com tecnologia e inovação, né? E aí eu apresentei o marco pensando o seguinte: nosso trânsito pode ser resolvido a partir de tecnologia. Ah, Marcelo, mas suas ideias são meio loucas, fora da caixa. De onde você está tirando isso? Não, estou tirando de outras cidades. Estou tirando lá de Campinas, que faz um sobrevoo na cidade e sabe quanto tem que podar a árvore de maneira preventiva. Ao invés da gente ficar nessa luta aqui de ficar pedindo a prefeitura e demorar 2 anos para acordar uma árvore. Podar, né, uma árvore. Eu estou olhando, é o semáforo inteligente, que lá em Três Corações, a turma tem uma fábrica que desenvolve semáforo, que vai contando os carros que estão passando e percebendo que o fluxo está maior. Então, que ela precisa reter um pouco mais, não vai dar trânsito. Top, não estou né? reinventando a roda. Eu estou percebendo que a UFMG colocou uns banheiros químicos no carnaval para reciclar a nossa urina e transformar em adubo a partir do fósforo para o agronegócio. E aí eu posso ficar aqui até amanhã. Tem empreendedor muita coisa, né? lá de Belo Horizonte que descobriu que existe uma película que você coloca em volta da fruta de nanotecnologia que ela dura 3 meses. A galera está exportando fruta, ganhando mais dinheiro com isso. Só que se não tiver uma política municipal para que essas empresas sobrevivam em Belo Horizonte e nas outras cidades onde o marco vier a ser aprovado, essa turma vai embora para São Paulo, para Florianópolis, porque lá quer comparar BH com Florianópolis, gente. Eles não vão deixar de querer fazer, eles vão mudar de lugar. Eles vão mudar de lugar, onde vai pagar menos imposto, onde o ecossistema é mais pujante, onde tem mais investidor, onde eles são bem tratados, onde a taxa de fiscalização, a TFLF famosa, não é tão alta. Então, eu fui percebendo esses problemas, falei, Belo Horizonte precisa disso porque o governo precisa de soluções inovadoras, como eu dei 2 exemplos aqui, semáforo inteligente e poda de árvore, e tem vários outros, fila do SUS, melhor organização do estoque de medicamentos, se você for otimizar o aprendizado das crianças, tem N, me dá um problema aqui de Divinópolis que eu te falo 3 startups que resolvem. O maço disso, o legal disso é que essas startups, elas vêm normalmente até da turma, dos jovens, do empreendedor que está ali sentindo uma dor, que ele pode criar uma solução para a empresa dele. Sim. E aí uma política voltada olhando para esse empreendedor, encurta até o caminho que ele pode chegar até na prefeitura ou no estado e oferecer essa solução e ganhar dinheiro com isso. E como que ele vai vender essa solução se na lei de licitações você tem que ter vendido 3 vezes antes para poder conseguir ser contratado? Me dá 3 preços aí para eu poder... Ele não tem nem concorrente para ter esses 3 preços. Por isso que o marco é importante, porque, primeiro, ele quebra a llógica. Licitação, você costuma fazer o quê? Eu, como servidora, sei muito bem. Eu vou arriscar meu CPF? Eu vou contratar a empresa mais segura, né? Que sempre fez isso. Sim. Que é contratada em 20, 30, 40 municípios. Só que essa empresa, às vezes, ela é mais cara. E aí eu já assinei um contrato de R$1 milhão com ela, e quando tem 6 meses de implementação, que eu vou falar assim, não funcionou. Aí aditiva, muda o termo de referência, muda o contrato para ver se ajusta ali o objeto. Já perdemos dinheiro, já perdemos tempo. No marco das startups, você reduz o valor drasticamente, você testa com R$30 mil. Pega 3 startups, lança um edital na praça, fala assim, eu tenho esse problema, quem quer resolver? Boa. 2, 3, 4 startups apresentam uma proposta, competem entre si, e no final você pode contratar uma, contratar 2. Aí você vai fazer um contrato de longo prazo, já tendo testado pequeno ali, né? Você testa pequeno, com o menor risco de desperdiçar o dinheiro da população, você vai ter mais insumos para depois você ampliar o projeto. É uma inversão de lógica total. E é prata da casa, né? Total. Que é o mais interessante, porque muitas vezes tem o problema,
Aí você vê uma solução vindo de outra cidade e lá o cara que criou a solução, talvez é óbvio que você vai procurar saber quem que fez a startup, quem que criou, sendo que a gente pode ser criado aqui também, né? Aqui temos grandes mentes que pode fazer. Cidade, inclusive, que tem universidade, fica ainda melhor, porque você pode aproveitar aquele pesquisador que está ali, às vezes esquecido na universidade, produzindo ciência, que o mercado está aqui precisando e eles não estão conversando. Aí é o ICT que está no meio, que é o Instituto de Ciência e Tecnologia, que vai ligar e falar assim, ô pesquisador, eu acho que isso aqui dá negócio. Junta aqui, cria um negócio, vende para cá. A ponte. Todo mundo ganhou dinheiro, resolveu um problema. Foi assim que o Mining Hub, que é o hub de inovação das mineradoras, não é a realidade aqui de Divinópolis, mas lá em Belo Horizonte nós estamos muito perto da mineração, para poder resolver rejeito da mineração. É um problema. Com esse tanto de barragem agora que estão sendo descomissionadas, o que nós vamos fazer com esse rejeito? Virou asfalto. A turma da química, da engenharia química lá do FMG pesquisou, descobriu a solução, testou, viu que dava certo, fez negócio. E estão vendendo asfalto mais barato e mais durável para várias cidades. Então, jeito tem. E aí, parece que eu tô aqui doida, né? Jogando um monte de solução na roda aqui. Fala, Marcelo, você tá doido, fez de outro planeta? Não, gente, eu sou obcecada por conhecer a ideia que tá dando certo ao redor do mundo. E é uma mente meio empreendedora, apesar de estar na política. Vai me dizer que você nunca se perguntou, hoje não é possível que ninguém inventou uma solução melhor para a tampa dessa garrafa aqui, que toda vez eu abro a tampa cai, eu perco a tampa. Tem alguém que já inventou isso, não é possível. Não é possível que ninguém invente. Aí você fica se fazendo essas perguntas e de repente você acha uma empresa que está fazendo isso. Por que ela não pode vir para cá resolver o nosso problema? E inclusive vale dizer, viu, na Europa a tampinha da garrafa fica presa, tá? Ela não solta. Não solta, porque esse microplástico, né, da tampinha que se perde e tal, polui demais, você não consegue reciclar a garrafa toda, então já tem tecnologia boba para poder manter a bendita da tampinha presa na garrafa. Estou dando esses exemplos aqui porque mineiro é um povo muito provinciano, que olha demais aqui para dentro e às vezes a gente pode beber das fontes, né, ao redor da gente para tornar a nossa vida mais fácil e na minha profissão, né, gastar menos dinheiro, atender melhor o cidadão e alavancar Minas Gerais, que é o que a gente quer no fim do dia. Não, e eu sei que a gente consegue. Demais. Né? É só ter essa visão. Eu falo que Divinópolis hoje está num cenário aí, né, a nível nacional, de crescimento muito grande. Com certeza. Né? E está sendo muito bem visto. Né? Eu falo que eu sou amigo aí do Igor, sou amigo do pessoal lá, né, do setor de desenvolvimento. Então, assim, eu vejo que nós estamos num caminho bom. Tá ainda engatinhando. Mas óbvio, é um povo trabalhador. Né? O povo do Centro-Oeste é muito trabalhador. E quanto ao trabalho, né? Tá escrito aqui, cadê? Nada resiste ao trabalho. Então, assim, pode ter burocracia, pode ter dor de cabeça, o governo pode tentar atrapalhar, pode ter briga, pode ter polarização, mas a gente persiste, é isso mesmo. E por isso que polo calçadista, polo têxtil, né? Tá abastecendo nosso Barro Preto lá em Belo Horizonte, a nossa moda lá de Belo Horizonte, o agro muito forte aqui na região também. Não é à toa, porque sem trabalhar vocês não vão ficar, né? E tudo isso aí que você falou, Marcelo, pela sua experiência, né? Você é jovem, mas você tem uma experiência muito grande em network, em conversar com as pessoas. O que você fala para aquele empreendedor que está achando que dá para caminhar sozinho, não está inserido numa associação, não está dentro desse movimento, porque muitas das vezes ele até tem uma solução, ele tem uma ideia legal, mas ele não está no meio. Isso não vai, a oportunidade não vai aparecer. Então, assim, falando da CID, por exemplo, é muito importante, né, que ele comece a olhar para a associação, para participar, né? Porque às vezes a pessoa pensa assim, cara, eu tenho que pagar um valor mensal, mas isso é muito pequeno pelo tamanho de benefício, de conhecimento, de network, de comprar, de vender. Isso ajuda demais, né? Assim, o que eu posso dizer é que sozinho você vai, talvez, não ir tão longe e vai demorar muito mais. Porque quando a gente começa a perceber o que outras pessoas podem nos agregar, a gente aprende a fazer melhor as perguntas, a gente consegue dividir dores que a gente tem. Porque você está quebrando cabeça, né? Eu tive esse feedback de uma chefe minha uma vez. Éramos 2 estagiários lá num projeto da Falcone. Falcone é uma empresa de consultoria muito, muito conhecida e tudo. Eu fiz estágio lá em 2015 e eu fui trabalhar dentro de uma construtora muito grande
grande mesmo, de Minas e do Brasil, do mundo, assim, né? E aí, eu ia de manhã, o outro estagiário ia de tarde. Ele era muito melhor que eu em Excel. Eu sou da área de gestão, a área de administração pública tem muito de gestão, mas ele era melhor em Excel. Eu era melhor ali no trato com as pessoas, para puxar uma informação, para poder fazer as análises. E aí a Fabiana, minha chefe, me falou assim, Marcela, seu trabalho é excelente, você tem uma postura ótima e tudo, mas você tem dificuldade de pedir ajuda. Eu vejo você, às vezes, aqui 3 horas quebrando cabeça num negócio que o seu colega de estágio à tarde podia estar te ajudando. Por que você não pede? E aí, primeiro que eu paralisei, né? Não percebia que eu fazia isso. Tinha, sei lá, 20 anos de idade. E aí eu falei, Fabiana, não sei, eu acho que eu tenho medo de parecer pior, menos inteligente e tudo. E ela falou assim, você vai parecer menos inteligente quando você quiser fazer as coisas todas sozinha. Vai parecer Exatamente. egoísta, vai parecer menos inteligente. E esse medo de errar é muito bobo, porque a gente tem dois jeitos, né, de desenvolver as pessoas, e na nossa cabeça, nosso cérebro tem 2 mentalidades, a de crescimento e a fixa. Isso está num livro, inclusive, depois posso deixar a indicação aqui para a turma. A mentalidade fixa é dessas pessoas que já conquistaram alguma coisa, alguma posição, e elas se apegam naquilo ali e tem muito medo de arriscar, porque se falharem, vão perder aquilo ali também. Sim. Então, vou dar um exemplo bobo. Você passou no vestibular em primeiro lugar. Aí você entra grandão no curso, né? Sou sinistro, passei aqui. Aí, na primeira prova de cálculo, você vai muito mal. Você fala, putz, o povo vai achar que eu fraudei minha nota do vestibular porque eu sou péssimo. Uma responsabilidade dentro da sua cabeça. Só que você não pode ter esse peso. Não. Porque falhar naquela primeira prova não tira o título que você já teve antes. Você vai continuar tendo passado em primeiro lugar no vestibular. Só que as pessoas de sucesso, protagonistas, lideranças mesmo, elas têm mentalidade de crescimento. Elas entendem que aquela posição ali, ela não é fixa. Que ela conquistou aquela aprovação no vestibular, não porque ela é inteligente, mas porque ela foi muito esforçada. Ou seja, não é porque eu sou inteligente, é porque eu me esforcei. E se eu me esforçar de novo, eu consigo. E é a mesma coisa para o networking. Eu tô aqui, eu tô super bem no meu faturamento, eu não preciso de networking. Mas é justamente porque você se esforçou que você chegou. Então, o que tem se ir lá pedir ajuda? Você não vai parecer menor, ou vai parecer que você está quebrando. E você vai esperar você quebrar para você ir lá pedir ajuda? Não, você tem que ir quando você está na alta. Pra você poder ir lá, perguntar, para você absorver, para você alavancar e para você crescer o seu negócio. Então, a mentalidade de crescimento é isso. Não importa quantas vitórias você já teve, só vai ter sucesso, era o que a gente falava no início, quem arriscar. Só que quem erra é só quem tenta. Então, a iminência do erro vai estar sempre ali, né? Eu vejo que a mentalidade de crescimento, ela não é egoísta, né? Você não se preocupa com o outro tá crescendo também. Zero, você também pensa tem assim, isso. cara, eu tô convivendo com quem tá crescendo. Tem que preocupar com isso você. É sinal que eu também tô crescendo junto. Você é a média das 5 pessoas que você convive, né? Porque a mentalidade fixa, né, vamos dizer assim, é tipo assim, cara, se o cara crescer um pouquinho mais, ele vai evidenciar que eu não tô crescendo. E aí eu vou paralisar onde eu estou. Não tem nada disso. Eu quero estar mesmo com quem tá crescendo muito mais do que eu. Marcelo, perfeito. Você sabe essa teoria, então, porque isso é uma teoria que uma professora, ela aplicou o teste nas crianças e perguntou quem queria repetir o teste. Para uns, ela falou, nossa, você é muito inteligente, os de mentalidade fixa. Para outros, ela falou, gente, parabéns pelo esforço. Os de mentalidade de crescimento queriam repetir o teste, porque pensaram, não, eu vou esforçar mais, eu vou ter uma nota melhor. Os de mentalidade fixa trapacearam no próximo teste ou ficaram focados em quem tirou nota menor para se sentir melhor. Aí, o que a gente faz? A gente puxa para baixo. Não é isso que a gente quer, não é que a Cid quer puxar para cima. Quer que todo mundo queira sempre mais e mais para ir crescendo junto também, né? O massa de você estar nesses grupos é porque, igual lá na CID, por exemplo, tem muito empresário lá que não precisava estar ali para ganhar mais dinheiro. Exato. Ele já tem o dinheiro que ele precisa. Ele já tem uma empresa sólida, mas ele continua ali. E aí vem um pequenininho com a mentalidade tão pequenininha que acha que consegue esconder até conhecimento. Um conhecimento que nem tem, mas ele acha que consegue esconder. Então, assim, a ideia é abrir mesmo. Quanto mais conhecimento você joga para fora, mais você aprende. Porque é o transbordo. E o transbordo só vai enchendo, vai enchendo. Lógico. Não, eu tenho uma coisa que eu falo também. Ah, porque fulano vai roubar a minha ideia. Deixa eu te falar um negócio. Se você tem uma ideia, você foi lá num evento de network, você fez um pitch e compartilhou um pouco ali do que você está pensando. Se alguém pegou
e executou antes, o erro é seu. Foi você que comeu mosca que não executou. Exatamente. Porque a pessoa pegou... Não existe dono de ideia. Eu nunca vi isso. Um balaio cheio de ideias, sem Banco ação, vale de 5 ideia. centavos, né? Banco de ideia. Eu preenchi esse copo aqui com minhas ideias, é meu. Uai, claro que não. A ideia tá aí no ar. Ou você acha que você é a única mente brilhante que pensou nisso? O que separa quem teve a ideia de quem tem sucesso é quem foi lá e fez. Exatamente. Que pagou o preço. Exato. Quem arriscou, quem correu atrás, levantou a bunda da cadeira, suou, né, salivou. Tem de gente que tem ideia, mas não tem coragem de pagar o preço. Preço é dinheiro, é energia, Tudo, suor, tempo, é sangue, é tempo. Talvez a pessoa saia daqui, vai lá em Curitiba para tentar melhorar a ideia dele. E aí outros que acha que consegue do pegar... sofá. Não vai. Aqui, gente, que bate-papo gostoso, né? Dá pra ficar aqui até... Mas 2 Marcelo, tinha como sair ruim esse papo aqui não, ai. Eu agradeço muito, tá? Obrigada, Xará. Por você ter aceitado aqui esse convite. E deixa um recadinho pro pessoal da CID, o pessoal que quer se inserir na associação, mas ainda tá com aquele receio, com aquele certo preconceito, que é um conceito tão bobo de achar que exatamente o que a gente está falando, que eu vou compartilhar a minha ideia, ali tem concorrente que vai copiar a minha ideia e vai... Cara, o que eu quero, eu mexo com salão, eu mexo na área da beleza. E muitas coisas que a gente ensina, que eu dou palestra ensinando, até mesmo pelo Instagram, a gente pensa assim, cara, eu faço esse cabelo bonito aqui, se eu ensinar a fórmula, outro vai fazer bonito e vai vender. Cara, se o outro fazer mais bonito e vender, eu também tenho que fazer bonito melhor também, ainda. Melhor, e todo mundo vai crescer e tem cliente para todo mundo. E a gente cresce com isso. O transbordo, ele vai e volta, energia mandada para o universo. Então, o que você fala para esse... Eu acho que é o seguinte, a gente tem que falar do que a gente conhece. Se você ainda não conhece, tem que associar e experimentar. Boa. Vai lá, experimenta e se coloca um objetivo, porque também só ir para poder passear e não ir com um propósito, você também não vai extrair, né, o que é o ouro ali da organização. Se coloca um objetivo, se eu for lá, me esforçar, conectar com as pessoas e em 3 meses não virar nada, eu largo esse trem. Boa. Né? É igual aquela história, pagou, não gostou, dia de volta, não é assim? Boa. Então vai lá, se desafia, porque aí você vai ter propriedade, inclusive fala assim, não, isso aí não serve pra mim. E eu concordo 100% com o que você falou, Marcelo, tem mercado pra todo mundo. Não é porque uma pessoa pegou o mesmo método que eu sei tá fazendo, porque ela vai trazer um outro diferencial e concorrência faz bem para todo mundo. Ótimo. Os meus melhores projetos de lei e as coisas mais legais que eu fiz em Belo Horizonte, eu não fiz sozinha. Eu não apresento mais projeto de lei sozinha. Uhum. Eu chamo os colegas porque não é porque eu estou falando e outro colega está falando que ele roubou o protagonismo da ideia, roubou a minha causa. Pelo contrário, são 2 Instagrams fortes falando disso. Daqui a pouco vira pauta na cidade. A opinião pública vai vir com a gente. Quem gosta do meu trabalho vai continuar gostando. Quem gosta da outra pessoa vai gostar do dela e vai falar, que legal, tá vendo? A Câmara trabalhando para a cidade. Então, eu sou zero apegada com esse tipo de coisa e, pelo contrário, quando eu vejo alguém fazendo algo que tinha começado, eu falo, gente, vamos acelerar, que eu tô perdendo espaço. Posso perder espaço, não. E isso me move ainda mais. Não, e eu ouvi uma fala, assim, essa fala, né, já comum, as pessoas, elas vão gostar de você pelo que você é. Mas vão te odiar pelo mesmo motivo. Exato. Então você não precisa se preocupar. Vai acontecer de um jeito ou de outro. O fã, o hater vai aparecer, vai né? Vai acontecer. Então, só se joga. Gente, eu quero agradecer a você que ficou até agora assistindo esse Acidcast. Em breve terá próximos aí, mais assuntos gostosos de conversar. Obrigado. Até o próximo.